irmãos. Oi. Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, congrego ali na Cademoto Maracanã. Mas certa vez eu já disse até para o pastor Edson que é um prazer estar com os irmãos do Alterosa 2. Já me sinto até parte da congregação, né? É, irmão Edson, essa parceria que a gente tem. Né? E ficar feliz também de ter esse prazer, né? De ser turma, ser uma igreja só do Senhor. Né? Até porque quando a gente se encontrar na glória, né? Não terá placa de igreja, teremos um lindo coral, né? Adorando e louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então é um momento de comunhão. Né? Eu vou trazer uma breve palavra aqui para os irmãos, né? E dizer que aproveita esse momento, no momento que Cristo ele nos proporciona, no momento que Cristo ele faz com que nós estejamos, né, de bem um com os outros, né, juntos servindo e adorando a Ele. E nessa oportunidade eu queria, justamente nesse curto devocional que eu vou trazer aqui, falar sobre dons, né, sobre os nossos dons, ou melhor, os dons de Deus que nós administramos, né, aquilo que Deus ele tem confiado a cada um de nós. Por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. A gente não vai ler aqui a parábola, né, dos talentos ou a parábola dos 3 servos. A gente vai ler apenas alguns versículos. Mateus 25, versículo 14, 15 e o 19. Como eu disse, a parábola dos 3 servos ou parábola dos talentos. A palavra do Senhor vai falar que o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividido de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. Versículo 19. Depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como havia usado o seu dinheiro. Bom, meus irmãos, o contexto dessa mensagem, ela vai trazer para nós uma ilustração ao fim dos tempos. E o quanto os nossos dons, aquilo que Deus encarrega, confia a cada um de nós a fazer, ela faz parte de um plano, de um processo de salvação que Cristo tem reservado para cada um de nós. Então aquilo que Deus ele confia a gente, né, o nosso propósito, nosso plano de salvação, se nós estamos reunidos como igreja, é porque nós temos esse propósito de alcançar essa salvação, mas nós alcançamos não porque nós somos bons, não porque nós somos, né, os caras ou as mulheres, né, não porque nós somos bons, mas porque Deus ele age da sua misericórdia, de um favor que nós não merecemos, né, que é mais conhecido pela sua graça. Né, então lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 10, vai nos falar que vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então isso não vem de vocês, é uma dádiva. Em algumas versões vai estar escrito um dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, ou seja, os dons que Deus nos concede não são nossos. Os dons são de Deus. E por Ele devemos honrá-lo, glorificar o seu santo nome. Até porque, como a parábola que está falando, Jesus ilustrando que Ele virá cobrar de cada um de nós. Então, o tema, a mensagem dos irmãos nesta manhã é: multiplique os dons que Deus te deu. Ou seja, multiplique os dons de Deus.
Aqui a gente vê através dessa palavra que Jesus ele ilustra o Senhor, vou falar no linguajar mais popular para ficar mais claro, um patrão que vai fazer uma longa viagem e ele chama 3 servos e confia-lhe os servos seus talentos, ou seja, o seu dinheiro, Só que a gente bem claro sabe que aqui para a gente não está falando de valor monetário, de dinheiro, mas daquilo que Deus se encarrega de dar a cada um de nós. Então a um ele confia 5, o outro ele confia 2 e o outro ele confia 1 talento. Da medida proporcional a cada um deles. Ou seja, alguns Deus confia a mais, outros Deus confia a menos, mas não quer dizer que aquele que confia a menos ele é inferior àquele que confiou a mais. Como diz aqui, Deus ele dá de acordo com a capacidade de cada um de nós. Cada um de nós tem algo particular de Deus. Cada um de nós tem algo peculiar que é somente nosso, que é somente Deus reserva aquilo para nós. E aqui eu falo que aquele que recebe mais, ele até tem um peso maior, que ele será cobrado a mais por aquele peso, e aquele que recebe menos, ele não tem que ficar de olho no que o outro está recebendo, porque o que Deus confiou a ele é dele, e Deus fala, vai lá e multiplique, eu estou confiando a você, agora é dever você saber usá-lo, multiplicar para o meu reino. Então aqui, o Senhor, o patrão confia os seus talentos, confia-lhe uma parte a cada um. E agora algumas pessoas elas podem se perguntar, muitas vezes a gente até já se pega perguntando, mas eu não tenho dom, eu não me vejo com dom, não sei fazer nada, não tenho dom para o Senhor. Muitas vezes a gente atrela o dom como uma habilidade, por exemplo, uma habilidade a gente consegue no decorrer da nossa vida desenvolver habilidades, mas dom é algo particular do Senhor para cada um de nós. Tem uns que cantam, louvam, outros pregam, outros têm o dom de servir, outros têm o dom de evangelizar. Tudo em prol do reino do Senhor. Imagina se todo mundo tivesse sempre os mesmos dons, Marquinhos? Como é que seria? Não teria uma junção. Todos nós temos algo particular do Senhor, mas o que Deus quer é que nós multiplicamos esses dons, esses talentos em favor do reino dele. Então lá no livro na carta também de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 8, Paulo vai nos dizer que Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se o dom for de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Então, se vocês conseguiram identificar algum desses aí em você? Alguém conseguiu identificar? Às vezes a gente achar que a gente está sentado no banco, que nós não temos algo para oferecer para o Senhor. E agora? Que Deus confiou a mim. E agora, o que você tem feito com o dom que Deus deu a você? Com a sua particularidade. E agora, nós temos multiplicado, nós temos exercido com gratidão aquilo que o Senhor me deu. Lá em 1 Pedro 4, versículo 10, 11, a palavra fala que Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Novamente, Pedro aqui referindo à graça do Senhor, a um favor que nós não merecemos. Versículo 11, você tem o dom de falar? Então faça de acordo com a palavra de Deus. Tem o dom de ajudar ou de servir? Façam com a força que Deus lhe dá. E agora? O que Cristo quer? Multiplique.
multiplique, tenha coragem, responsabilidade, né? Pois a palavra está falando que os nossos dons servem para o prol do reino do Senhor, a cada um de acordo com o seu dom estabelecido por Deus, de acordo com o seu peso, uns com mais, outros com menos, mas a responsabilidade é nossa, de cuidar, de administrar, de fazer com que a igreja do Senhor sempre seja uma igreja viva, constante e presente. E assim como, né, o Senhor, o patrão, confiou ali seus talentos àqueles servos, e a palavra fala que ele iria voltar para cobrar seus dons daqueles servos, o que eles fizeram com o dinheiro que foi concedido ali a eles. Então o que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós devemos investir no dom de Deus. Devemos sim buscar fortalecer cada vez mais os nossos dons. Devemos assumir os nossos riscos para multiplicar os dons. E a partir do momento que nós somos um corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo, nós agora assumimos esse risco, assumimos essa responsabilidade, porque é fácil às vezes estar na igreja e sempre depender do pastor, porque se ele fizer, ele tem que fazer porque ele é pastor. O Marquinhos tem que fazer porque ele é líder de jovens. Na igreja onde eu congrego, eu também sou líder, lidero um grupo de jovens lá. E a gente sabe a dificuldade que às vezes é desafiador, né, Marquinhos? Né, fazer com que as pessoas entendam, né, o quanto não precisam depender da gente, mas precisam servir uns aos outros para que funcione, para que as coisas comecem a acontecer. Se este momento está acontecendo aqui, é porque vocês decidiram servir uns aos outros, que cada um contribui com aquilo que Deus proporcionou para ele, cada um faz tudo acontecer. Hoje é desafiador para a gente que está à frente do ministério, para a gente que tem uma liderança, né? Porque fazer com que todo mundo esteja engajado, ele é difícil. Mas o que nós tentamos passar é que os dons, eles devem ser usados, multiplicados, porque ele pertence a Deus, ele não pertence a mim, eu sou apenas administrador daquilo que Deus me deu. E quando Deus voltar, porque essa parábola faz essa alusão, essa ilustração para a sua volta. Que Jesus, ele vai morrer, mas ele vai deixar duas promessas para nós. Uma delas é a promessa da sua volta, mas eu vou voltar. E a outra a promessa de um espírito, de um encorajador, de um espírito que vai nos conduzir até o final. Será se nós não valorizamos esse espírito santo que Deus nos deu? Porque às vezes, quando a gente recebe uma oportunidade, quando às vezes chega o pastor e fala, irmão, estou precisando de uma pessoa para desenvolver esse trabalho, para desenvolver isso aqui para a gente. O que a gente pensa? Eu não dou conta. Eu não vou porque eu vou estar sozinho. Eu não tenho ajuda de ninguém. Porque às vezes eu faço, mas o pastor nem olha para mim, deixa ele lá na minha quieto e não sei. As coisas eu penso que é de uma maneira, mas eu não vou mexer com isso não. Dá trabalho, dá trabalho, como eu falei, a gente tem que assumir o nosso risco, dá trabalho, né? Só que às vezes a gente olha para o Senhor e fala, Deus, me dá força, me dê sabedoria, e Deus ele não vai fazer sim te dar o que você quer, Ele vai te dar riscos para assumir, Ele vai te dar problemas para você resolver, né? Para que você desperte o seu dom, desperte o seu talento, de acordo com aquela situação em que Ele se colocar. E a última coisa que a gente vai pensar é, Deus está comigo? Deus está comigo? Porque pode ser que ninguém da igreja vai estar me acompanhando, mas Deus está. Se Ele estiver com a gente, não depende mais de nada. Aí agora é que eu vou precisar me posicionar, influenciar aquele que está me ouvindo, aquele que está no ministério. E o que mais legal de tudo, né, porque a gente está num retiro aqui de jovens, mas com colaboração com toda a igreja, porque todos têm dom e talento e pode multiplicar para o Senhor. Desde aquela criancinha que está ali dentro da piscina até o irmão mais
vou falar mais velho não, mais experiente que está aqui. Todos têm, porque são dons disponíveis para todos. Porque se uma vez eu aceitei Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, já estou selado pelo Espírito Santo. E agora? Tenho que fazer jus, né? Pedir a direção, pedir para que Ele luz, para aquele momento de dificuldade, de aflição, Ele estará comigo e conduzindo. Então o Senhor, Ele volta para cobrar dos seus servos. Após a sua volta, Ele vai chamar o primeiro servo e o servo vai entregar a Ele. Fala: Senhor, você me deu 5, estou aqui te devolvendo 10. Servo bom, servo fiel, você foi bem na administração dos dons que eu encarreguei a você. Agora venha se alegrar comigo. O Senhor chama ele a se alegrar comigo. Vem o segundo servo: ó Senhor, você me deu 2, estou aqui agora te entregando 4. Servo bom, servo fiel, foi bem na administração dos dons, então venha se alegrar comigo. Chegou o último servo: ó Senhor, está aqui, eu estou te devolvendo o seu bem. Eu sei que o Senhor é um homem severo, eu sei que um homem que não colhe onde não plantou. Senhor, eu sei que você não ajunta onde não semeou. Sabe, Senhor, eu tive medo. E o que eu fiz? Eu enterrei o meu dom, deixei ele oculto, e agora eu estou te devolvendo. Essa foi a ligação do último servo. E aqui eu quero deixar para os irmãos 3 pontos que nos impedem de multiplicar nossos dons para o Senhor. Primeiro deles, não conhecer ao Deus que nós servimos. Não conhecer ao nosso Criador. E aqui a gente vê que o servo, claramente, ele não conhecia, né, o patrão que ele tinha. Ele se ocultou. E quando o servo, ele se oculta do dom, do talento que Deus deu a ele. Se a gente voltar aqui ao capítulo anterior de Mateus 24, Jesus, ele começa a falar justamente dos acontecimentos futuros. Mas antes disso, ele está ali reunido, está com alguns discípulos. E seus discípulos começam a lhe apresentar o templo, a construção. E Jesus vai responder para eles: estão vendo que todas estas construções, eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedras sobre pedras. E quando eu quis dizer aqui que às vezes nós não conhecemos o nosso Criador, o Deus que nós servimos, mas porque às vezes eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu oro, eu jejuo, mas às vezes só ir não basta. Só estar presente não basta. Aqueles discípulos, eles começaram a apresentar a Jesus uma construção. Muitas das vezes na da igreja é isso que a gente faz, a gente se apresenta a Jesus dentro do templo, mas a gente não quer envolvimento. A gente se apresenta ali dentro do templo, mas a gente não quer se relacionar com o nosso Criador. A gente não quer assumir o nosso risco de um servo, né, do Senhor. Muitas vezes Paulo se colocava como escravo de Cristo, como escravo do Senhor, e a gente não quer envolvimento. Eu estou no templo, eu estou dentro da casa, mas eu não conheço o Deus que eu sirvo. Eu não conheço o Senhor que eu sirvo. E ali aqueles discípulos chamam a Jesus no particular e perguntam: ei, Senhor, quando que acontecerá? Qual será o sinal da sua volta? Nós somos apressados às vezes em saber quando será a volta de Cristo. Às vezes nós queremos tentar entender um pouco mais, compreender como vai ser. Mas por qual motivo? Será se é para agora tirar aquele talento oculto que está enterrado, para no momento da sua volta falar: aqui, Senhor, está guardado, mas agora eu estou te entregando.
Não pude fazer nada. Me escondi enquanto eu tinha oportunidade, mas eu não consegui me desenvolver para o Senhor. E o segundo ponto que eu quero falar para os irmãos é que nos impede de multiplicar os nossos dons. Preguiça. Quando o último servo devolve o talento ao Senhor, a resposta dele é: servo mau e preguiçoso. Os primeiros foram servos bons e fiéis. Ele não chama o seu servo de infiel, preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Então, se você me conhece, por que não se moveu? Não fez algo? Se você me conhece, por que você não tentou articular alguma coisa, se moveu em favor do meu reino? E a preguiça muitas vezes não, sempre nos impede de sermos multiplicadores dos dons de Deus. Às vezes o que Deus nos concede, eu vou deixar para depois. Em outro momento eu faço. Às vezes é difícil porque a gente trabalha, tem a correria do dia a dia. Às vezes até para orar, para ler a palavra do Senhor, é difícil. Tem dias que é dessa maneira. Mas é nesses dias que Deus está nos levantando para ser um encorajador, para ser forte. Porque não é só no momento ali que a gente está no ápice. Aquele momento lá é porque a gente precisou passar por algo primeiro para que nos tornássemos fortes multiplicadores desses dons. Fazer jus àquilo que Deus encarrega a cada um de nós. E o terceiro ponto, o medo. Esse também é complicado. O medo. A consequência. Às vezes as próprias pessoas, tanto dentro quanto fora, redes sociais, nos querem colocar medo, querem pôr que nós somos fracos e a gente acata. Porque a nossa mente realmente muitas das vezes ela é trabalhada sempre por negativo. E o medo ele nos impede. Eu falo porque quando eu assumi o risco, há uns 2 anos atrás, de liderar um ministério, eu tinha medo de fazer um culto. Eu sabia a ordem de um culto, já tive a oportunidade antes ali de dirigir um culto, de estar à frente ali no púlpito, mas eu tinha medo de fazer isso. E através de uma palavra no culto de missão, onde o pregador tocou justamente nesse ponto, foi onde eu entendi que eu precisava agora me encorajar para fazer a vontade do Senhor. E no nosso ministério ali a gente tem jovens de todas essas maneiras, e o que eu sempre busco é respeitar a privacidade, respeitar o dom que Deus deu a cada um, porque a gente consegue enxergar, a gente consegue ver a capacidade que cada um tem e pode desenvolver. E quando foi um dia, a gente estava reunido e o jovem me chamou e falou assim: Vinícius, a gente precisa orar, pedir a Deus coragem e autoridade. Eu falei com ele: então vamos orar, meu irmão. E toda semana a gente está buscando essa oração para pedir a Deus para que Ele desenvolva em nós a sua autoridade, desenvolva em nós a coragem para que a gente possa falar em nome dEle. E a semente ela já começou a ser plantada, está desenvolvendo, que alguns deles já estão começando dessa caminhada de perder justamente o medo de estar na frente, de falar em nome do Senhor, de multiplicar o seu dom. Porque quando a gente olha, meu irmão, para a igreja, a gente olha assim, e eu acredito que é geral, nas igrejas, eu não vou falar que é desanimador não, porque é uma palavra forte, eu acho que não cabe a gente falar que essa é desanimador. Porque a partir do momento que Deus quiser fazer algo, Ele vai fazer, e é isso que nós acreditamos. Mas a gente olha desafiador,
Porque quando eu olho a geração que passou, a minha geração que chega e a geração futura, quem deles vão assumir um risco de poder estar à frente agora, se desenvolvendo para levar a palavra do Senhor? Aleluia! Não é isso? Agora eu falo para os jovens que aqui estão. É porque vai passar. Tudo vai passar. A palavra do Senhor não. A palavra do Senhor, ela permanece. E agora, o que você tem feito com os dons que Deus te deu? O que você tem feito com aquilo que Deus confiou a você? Aquilo que Deus te propõe, te chama a fazer. Porque a igreja depende sim muito da juventude. Pelo menos lá na igreja do Maracanã é a juventude que está se posicionando e está pronta ali para começar a servir. E o que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos tempos foi justamente: eu vou levantar pessoas. Eu vou começar a mover algumas peças, porque se faz necessário. É preciso deixar de ser preguiçoso, porque muitas vezes para ler a palavra nós somos, muitas vezes para um momento de oração ali, 5 minutos, 10 minutos, nós somos preguiçosos. Mas por que para estar na rede social, no celular, a gente não tem preguiça? Porque nós estamos o tempo todo querendo estar conectados, querendo saber o que acontece. Sabe, quando eu ainda não tinha nem casado, eu via na igreja ali chegar alguns jovens para ministrar a palavra. Eu ficava maravilhado com aquilo. Eu falava: Senhor, mas será que um dia eu vou poder fazer isso? Quando foi uma certa vez, uma pessoa me pergunta: Vinícius, você prega? Você ministra a palavra? Eu falei assim: olha, eu não sei. Não sei, eu nunca ministrei. Talvez se eu subir lá em cima e ministrar, eu vou entender se eu vou dar sequência. Pode ser que eu tenha uma experiência ruim, mas não que eu quero. Ou pode ser também que Deus começa a me usar ali e eu começo a desenvolver para Ele. Aí chega o pastor e me faz um convite para uma quinta-feira. Aí vai eu, tremendo ali, mas fui. E quando foi um certo dia, Deus veio falar comigo através de um sonho. E no sonho eu estava na igreja, em cima do púlpito, na igreja ali com algumas pessoas. E eu comecei a folhear a Bíblia, procurar uma palavra, e não consegui. Não consegui achar uma palavra para ministrar para a igreja. Aí de repente a igreja se levanta, todo mundo sai. Todo mundo vai embora, não tem palavra, não tem nada. E uma voz fala comigo assim: se prepare. Porque se não tiver aquele que desenvolver o seu dom, o seu talento, acontece isso. Não há igreja. Não há membros numa igreja. Não há uma igreja para a gente congregar. E o mais impressionante é que, passado um dia, isso foi bem no início, eu vi um anúncio no Instagram do pastor Douglas Gonçalves, e que ele estava vendendo um curso, Aprenda a Pregar com Douglas Gonçalves. Esse curso ele não ensina exatamente assim, não dá a revelação da palavra, que isso é através do Espírito, mas é um curso que ensina a gente a criar um esboço, ensina a gente a se portar diante, né, da igreja, do público, como ministrar para o público. E eu falei: cara, eu vou comprar esse curso, que agora eu preciso desenvolver. Já que é para mim ministrar a palavra, então vamos fazer uma coisa bem feita, uma coisa para Deus, porque não é para mim. Só que aí eu fui comprar o curso, o cartão estava sem limite. Eu falei: deixa para depois, na hora que pagar, tiver o que, eu vou fazer a conta. Nesse mesmo dia eu saí, fui buscar a minha esposa na casa da avó dela, e quando eu estava ali no carro, eu vi uma notificação de um Pix. E eu estava dirigindo, eu não peguei, cheguei no meu destino, eu parei, e olhei e tinha recebido o Pix. Não estava aguardando. Eu não estava aguardando. E quando eu peguei o celular, eu olhei, a pessoa que tinha feito o Pix me mandou uma mensagem. E ele foi um cliente que tinha feito um serviço comigo, e ele não me devia absolutamente nada. Todo o serviço eu já tinha pago.
E ele fala assim: meu irmão, estou te mandando esse valor aqui só para você tomar um café, porque você me ajudou muito, né? Eu vou precisar da sua ajuda, você me ajudou. E era exatamente o dinheiro que eu comprei o curso e falei: agora eu preciso me desenvolver. Então a gente está falando aqui, principalmente para o pessoal mais jovem, não deixem colocar na mente de vocês, principalmente Instagram, principalmente influenciadores, que vocês não têm nada a oferecer para o Senhor. Não deixem colocar na mente de vocês que vocês foram feitos para ser o que influenciadores dizem que vocês são. Porque vocês são o que a palavra diz que vocês são. Se a palavra diz que vocês são fortes, vocês são fortes. Se a palavra diz que ela permanece em vocês, é porque ela permanece em vocês. E os dons que vocês têm, algo oculto que vocês têm, deve ser apresentado diante do Senhor. Porque o que nós temos não são nossos, os dons não são nossos, os dons é de Deus, nós somos apenas administradores. E quando Deus voltar para cobrar os nossos dons? Porque o que Ele quer é que nós sejamos multiplicadores deles, né? De acordo com a capacidade que Deus deu a cada um de nós. Se você tem a capacidade de louvar, louve. Se você tem a capacidade de ministrar a palavra, vai lá e ministra. Não tenha medo de fazer para o Senhor, sabe? Porque quando Ele levanta alguém, quando Ele levanta um servo, muitos vão criticar, muitos vão falar, muitos vão tentar tirar o seu foco. Mas aquele que a palavra permanece dele, ele não tem o que temer. Aquele que a palavra permanece nele, ele consegue desenvolver e falar: tá aqui, Senhor. O Senhor me deu um, mas agora eu estou te devolvendo dois. Se o Senhor me deu dois, agora eu estou te devolvendo mais. Porque aqui com uma palavra que ele serve, de devolver o talento para o Senhor falou: agora retire dele e dá para aquele que tem mais. Porque aquele que tem mais, mais será acrescentado. Agora aquele que não desenvolveu, aquele que não tem, será tirado até o que ele não tem. Então jogue ele no abismo, onde haverá choro e ranger de dentes. Imagine se cada um de nós aqui hoje soubesse qual a data que Jesus iria voltar. Quantos não estariam loucos agora para fazer algo diferente do que fazemos hoje? Quantos não estariam? Infelizmente hoje não tem como falar da palavra do Senhor e não lembrar de uma pandemia que veio para ser um divisor, que veio para ser o esfriamento da igreja, que veio para separar aqueles realmente que querem desenvolver o seu dom e o seu talento. Eu falo porque foi dentro de uma pandemia que Deus me levantou. Foi dentro de uma pandemia que eu não tinha Netflix, não tinha filminho, não tinha pipoca, só tinha eu lá orando, só tinha eu buscando a palavra do Senhor e desenvolvendo novas habilidades para Deus. Então quando a palavra do Senhor fala o que nós somos, é isso que nós temos que focar. Ninguém tem a capacidade lá fora de dizer o que a gente é, para que a gente está aqui, não. É nós que temos que ser influenciadores de quem estiver lá fora. Esses dias eu vi um vídeo de um jovem, cantando um louvor nas redes sociais. E ele me chamou a atenção pelo fato do seguinte, às vezes o quanto nós nos escondemos, porque nós temos um canal, como eu disse, a palavra do Senhor não passará, e a palavra do Senhor ela não deve ser mudada e ela não muda. Mas a forma de como nós podemos comunicar e transmitir a palavra do Senhor, ela pode ser transformada, ela pode ser de uma forma criativa. E o que me chamou foi porque aquele jovem, ele começou um louvor, e ele, totalmente um vídeo sem qualidade, um vídeo totalmente aleatório. Só que me chamou a atenção foi a coragem daquele jovem. Era um jovem que nem tinha um timbre de voz bonito. Era um jovem que não tinha um instrumento, não tinha nada ali, mas ele estava fazendo aquilo. E ele fazia assim, você olhava para ele fazia com o coração, sabe? Ele fazia como alguém que é apaixonado por aquilo. E às vezes eu falo assim, quantos de nós temos um dom, temos algo do Senhor, muitas vezes nós nos escondemos. Aí uma pessoa como essa, que de forma simples, de forma humilde, começa a louvar a Deus na internet. E ali a gente pode ter a capacidade, ou a gente pode ter ali uma situação de trazer mais pessoas para perto do Senhor através de uma pequena ação, de um pequeno gesto, de algo que nós às vezes nos escondemos de fazer e criticamos às vezes quem faz de forma simples, de forma humilde. Talvez um jovem que ele despertou do seu dom, e com a alma, com o coração, com aquilo que Deus confiou a ele tem feito. E às vezes nós temos a oportunidade, Marquinhos, de estar ali e falar ao Senhor: eu quero estar na igreja, mas eu não quero me envolver. Eu quero estar na casa do Senhor,
mas eu não quero relacionamento, sabe? Tem um ministério, mas tem um irmão ali, não gosto, tem uma atitude que eu vejo ali que o pastor faz. Nós olhamos muito para quem está ao nosso redor e deixamos de olhar para quem nos concedeu o dom, o Espírito Santo do Senhor. Aqui já partindo para o final, meus irmãos, os dons, eles existem, isso é indiscutível. Quem está dizendo não sou eu, a palavra do Senhor. Que Deus, ele confia a cada um de nós de acordo com a nossa capacidade, com aquilo que nós temos a capacidade de desenvolver sobre a medida de cada um. Eu vou voltar aqui na palavra e ler o livro de 1 Coríntios. Louvado seja Deus. Coríntios 12, a partir do versículo 7, ainda acerca dos dons de Deus. A cada um de nós é concedido a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um ele dá o poder de realizar milagres. A outro a capacidade de profetizar. A outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Enquanto a um, outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um de nós. Aqui eu falei os 3 pontos que nos impedem de não desenvolver o nosso dom, o nosso talento para o Senhor. E aqui eu deixo para os irmãos a maneira de como agora desenvolver os nossos dons para o Senhor. Quando nós começarmos a verdadeiramente anseiarmos pelo Espírito Santo de Deus, Ele revelará a cada um de nós os nossos dons, o que nós podemos fazer para alcançar e para falar que nós não estamos sós. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos conduzir, para nos guiar. E quando nós anseiarmos por esse Espírito Santo, nós estaremos preparados para a volta do Senhor. Nós estaremos preparados para devolver a Deus aquilo que Ele confiou a mim. Nós estaremos preparados agora para sermos membros do corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça e nós seguimos o seu comando. É agora, em vez de falar, o problema é do pastor, ele se resolve, não, agora o problema é meu também, porque eu sou parte de uma igreja que vai adorar o Senhor. É podermos anseiarmos por esse Espírito Santo que nos capacita para a obra de Deus, né? Porque se não for por Ele, nós não fazemos nada. Eu não consigo estar ministrando uma palavra se não for pelo Espírito Santo do Senhor. Eu não consigo tocar um instrumento para Deus se não for pelo Espírito Santo do Senhor. Eu não consigo estar numa liderança se não for pelo Espírito Santo do Senhor. Eu não consigo nem estar aqui no momento de comunhão se não for pelo Espírito Santo do Senhor. Porque quando nós fazemos pelas nossas forças, a chance é grande de nós fracassarmos, de nós falharmos. Quando nós fazemos pelo Espírito Santo, vai vir desânimo, vai vir dificuldade, vai vir barreiras, mas nós sabemos que com o Espírito Santo nós vamos passar por elas e qualquer dificuldade não nos abalará diante do Senhor. Então que vocês possam, nessa noite, refletir. E aquilo que Deus tem confiado a você? O que você tem feito por Ele, com Ele? Os dons estão em nós, mas não são nossos. E nós devemos desenvolver para o Senhor. É não nos ocultarmos daquilo que Deus tem nos chamado a fazer. É não entregar ao Senhor e falar ao Senhor, tive medo, não conheço o Senhor, não sei o que o Senhor queria fazer comigo. Está aqui. Estou devolvendo ao Senhor. E em 1 Coríntios 14, 12, uma vez que estão ansiosos para ter os dons do Espírito,
Busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Ou seja, quando nós desenvolvemos, não somos nós quem devemos ser vangloriados, não somos nós quem devemos ser os bons, mas sim o nome do Senhor Jesus, que será glorificado através de nós, através da ação do Espírito Santo em nós e através de nós. São 9 os dons espirituais: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de língua e interpretação de línguas. Só para a gente finalizar, queria só fazer uma oração, meus irmãos. Aqui eu sei que teve gente que refletiu acerca dos seus dons, aquilo que Deus tem confiado a você, aquilo que Deus quer encarregar pessoas de fazer. Que nós possamos agora colocar os nossos dons. A quem não sabe ainda o dom que Deus a deu, a quem Deus tem chamado, ore a Deus pedindo. O Espírito Santo te dará revelação daquilo que você quer fazer para o Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Senhor, meu Deus de eterno Pai, ó Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, diante da Tua palavra, Pai, nós sabemos que é uma verdade, Senhor Jesus. E aqui, Senhor, meu Pai, que o Senhor possa revelar, ó Deus, o seu dom, Pai, a cada um de nós, ó Deus, desde o mais novo até o mais velho aqui presente, ó Senhor Jesus. Nós sabemos que os seus dons estão disponíveis, ó Pai, que nós podemos desfrutar, ó Pai, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua graça, Senhor Jesus. Que nós possamos anseiar pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, anseiarmos ainda pela Tua volta, Senhor Jesus. Porque nós sabemos que um dia nós possamos estar contigo, ó Pai, na glória, desfrutando, Senhor Jesus, se alegrando contigo, ó Pai. Mas enquanto este momento não chega, Senhor Jesus, que o Senhor nos prepare aqui, ó Deus. Que o Senhor utilize, Senhor Jesus, esses jovens, ó Pai, para mover, Senhor Jesus, a Tua igreja, ó Pai. Que o Senhor utilize esses jovens, ó Pai, que coloque neles um coração sedento pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, ó Deus. Para que a verdade, ó Pai, seja, Senhor Jesus, brotada no nosso coração, ó Pai. Para que os falsos, os enganadores, ó Pai, que querem confundir a nossa mente, ó Pai, não tenham o poder, ó Deus, sobre o Teu Espírito Santo, ó Pai. Porque Ele tem dado discernimento da verdade, Ele tem nos dado discernimento da palavra, ó Deus, e é por Ele, ó Pai, que eu preciso viver, é por Ele, Senhor Jesus. Que eu preciso, ó Pai, estar ciente todos os dias, porque o Senhor está me mandando, Deus, porque o Senhor quer que eu esteja aqui, ó Pai. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a igreja do Alterosa 12, ó Senhor Jesus. Que o Senhor faça com que ele, ó Pai, surja, meu Deus, novas pessoas, ó Pai, surgem jovens, Senhor Jesus, que irão, ó Pai, ter um interesse, ó Deus, que irão assumir riscos, Senhor Jesus, por Ti, ó Deus. Assumir riscos porque aprenderão, Senhor Jesus, a Te amar, aprenderão, Senhor Jesus, a estar contigo, ó Pai. Aprenderão a ser amigos do Teu Espírito Santo, ó Deus. Aprenderão, Senhor Jesus, a verdadeira palavra. Aprenderão a andar a caminho, Senhor Jesus, na luz da Tua palavra, Senhor Jesus. Porque eu creio, ó Pai, que este momento não é um momento qualquer, ó Deus. É um momento de pura comunhão que fortalecerá os laços, ó Pai. É um momento de pura comunhão, ó Deus, em que o Teu Espírito Santo irá começar a fortalecer, Senhor Jesus, a cada um desses jovens, ó Pai, aqui presentes, Senhor Jesus. A cada um desse pai, ó Deus, a cada um dessa mãe, ó Pai, que também tem a missão, Senhor Jesus, de revelar o Teu Espírito Santo a esses jovens, ó Pai. Que o Senhor também dê o discernimento, ó Deus. Que o Senhor também dê a capacidade, Senhor Jesus, a cada um deles, ó Pai. Novas vestes, Senhor Jesus. Novas palavras, ó Pai. Novos caminhos, ó Senhor Jesus, a trilhar, ó Pai. Porque nós necessitamos, Senhor Jesus. Necessitamos de ouvir, ó Senhor, de ir, Senhor, onde precisa ser levada a Tua palavra, Pai. Necessitamos de fazer a diferença, Senhor Jesus. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos deu os Seus dons, ó Pai. Para fazer, Senhor Jesus, jus a Tua palavra, Deus. Para honrar o Teu santo nome, ó Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade. Louvado e exaltado é o Teu santo nome. Amém. E amém, Senhor Jesus.